6 curiosidades aleatórias pelo mundo, parte 3. Nesse vídeo, hoje vamos ver mais 6 curiosidades que com certeza vão surpreender você. Vamos conhecer um edifício sem um sistema de esgoto, vamos saber o que é o luminol, por que você não pode beber água do mar, como funciona a caixa preta de um avião, por que a Torre de Pisa não cai e como surgiu o maior mal do século, o cigarro. Tá curioso para ver? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Éder Triton e está começando mais um Hiper Curiosidades. Este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Por isso, não medimos esforços para produzir um vídeo rico em informações referentes aos assuntos pesquisados por nossa equipe. Você também pode se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não se esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. E lembrando que este conteúdo tem um patrocínio exclusivo da Vilares Churrascaria O Costelone, desde 1992, a única e melhor costela de São Paulo. Informações e reservas 011 2979 4024. A primeira curiosidade da nossa lista é o sistema de esgoto do Burj Al Khalifa em Dubai. Quando pensamos em luxo e riqueza, logo nos vem à cabeça uma cidade onde essas duas coisas andam juntas. Sim, estamos falando de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Beleza, glamour e alta gastronomia é um dos cartões postais oferecidos a todos que visitam esta mega cidade, mas isso todo mundo já sabe. É em Dubai que está situado um dos maiores edifícios do mundo, o Burj Al Khalifa, e é dele que vamos falar nesse vídeo. Considerado um dos edifícios mais luxuosos do mundo, o Burj Al Khalifa não tem um sistema de esgoto próprio como a maioria dos outros arranha-céus da cidade. Dubai, apesar de ser uma das cidades mais ricas dos Emirados, não tem uma infraestrutura para o escoamento de todo o esgoto dos seus luxuosos arranha-céus. O crescimento desenfreado da mega metrópole causou também outros tipos de problemas ambientais, incluindo o tratamento de detritos, que tem feito um esforço imenso para acompanhar todo esse desenvolvimento. A única unidade de tratamento de dejetos de Dubai foi forçada a manejar 480 mil metros cúbicos de água com detritos diariamente, quase o dobro da sua capacidade total. A solução encontrada para resolver esse enorme problema foi utilizar caminhões coletores de dejetos para a retirada de quase 15 toneladas de esgoto produzido todos os dias no Burj Al Khalifa. Os caminhões de esgoto chegam a ficar mais de 24 horas na fila da usina aguardando a vez para descarregar, e na maioria das vezes precisam retornar diretamente para o Burj Al Khalifa para coletar mais dejetos. Alguns dos 4.000 motoristas dos caminhões-tanques que transportam dejetos diariamente de Dubai até a usina simplesmente desaguam o carregamento nas linhas de esgoto de um elegante bairro da cidade, poluindo lugares como o Dubai Offshore Sailing Club, onde manchas negras ainda são vistas nas rochas próximas à marina, denunciando o derramamento de esgoto. Ao mesmo tempo, centenas de arranha-céus tiveram que repensar suas prioridades e soluções em relação ao consumo e à obtenção de água e gastos de eletricidade. A grande maioria dos edifícios ainda usam fossas, uma vez que a rede de esgoto da cidade é praticamente inexistente. Os administradores da cidade já estão em ação para a criação de um sistema de esgoto que interligue todos os edifícios de Dubai. A segunda curiosidade da nossa lista de hoje é o luminol, o que é e como funciona. A cada dia surgem novas tecnologias para auxiliar na busca de culpados em algum tipo de crime. Sempre quando assistimos filmes policiais, este elemento químico vai estar presente nas investigações. Crimes que pareciam sem solução são resolvidos com a ajuda desse poderoso reagente conhecido como luminol. Este é um produto químico especial capaz de fazer aparecer traços sanguíneos até então invisíveis a nossos olhos. O luminol se tornou um grande aliado dos investigadores para revelar as menores manchas de sangue ocultas em cenas de um crime. Com a ajuda do luminol, se consegue detectar até traços de DNA que permitem o reconhecimento tanto de vítimas como de culpados.
O luminol é um composto orgânico em pó. Este reagente químico é usado misturando ao peróxido de hidrogênio e outros produtos químicos, o que origina uma solução líquida. Quando o luminol e o peróxido de hidrogênio reagem, emite uma luz de coloração azul fluorescente. No entanto, quanto essa reação é muito lenta, não é possível observá-la somente com a mistura dos dois. Já em contato com o sangue, o ferro da hemoglobina atua como catalisador e acelera essa reação, bastando 5 segundos para a luz radiante aparecer. Por isso, quando a solução de luminol é borrifada sobre algum local com sangue, observa-se uma quimioluminescência. O termo quimioluminescência é usado para se referir a uma reação química que gere luz. É similar ao que faz os vagalumes brilharem. É exatamente o que ocorre na reação da oxidação entre o luminol e o peróxido de hidrogênio. O luminol perde átomos de nitrogênio e hidrogênio e ganha átomos de oxigênio, formando o 3-aminofitalato. Os elétrons desse composto estão em um nível de energia maior que o dos reagentes. E sendo um estado estável, os elétrons retornam para um estado de energia inferior, emitindo a energia extra em forma de ondas eletromagnéticas visíveis, isto é, na forma de luz azul, que é a cor que nós enxergamos. Mesmo que o local e outros itens, como roupas, carpetes, etc., tenham sido lavados, as fibras de tecidos absorvem parte desse composto de ferro. Ainda assim, o local é iluminado pelo uso do luminol. Com o local escuro, é possível ver bem os pontos que indicam a presença de sangue nesses elementos. Lembrando que não é só o sangue que faz esse reagente brilhar. O luminol não pode ser borrifado em superfícies metálicas, pois, conforme explicado, é o ferro que catalisa a reação que faz a cor azul aparecer. Por isso, os investigadores precisam realizar outras análises para verificar se realmente se trata de sangue humano. A terceira curiosidade da nossa lista é por que você não pode beber água do mar. O nosso planeta é coberto por 70% de água salgada, sendo que toda a água do planeta pode ser dividida na seguinte porcentagem: 97,5% de toda a água existente na Terra é totalmente salgada, e o restante, de apenas 2,5%, são de água doce. Mesmo com essa grande quantidade de água, sabemos que ela não pode ser usada para o consumo humano, uma vez que sua ingestão pode desencadear sérios riscos à saúde humana. Primeiramente, devemos lembrar que a água do mar é um tipo rico em cloreto de sódio, o sal de cozinha. Esta alta concentração de sal é muito maior que a concentração de sais do nosso sangue. Quando bebemos água muito salgada, por mais contraditório que pareça, nós na verdade acabamos desidratados. A perda exagerada de água faz com que entremos em um quadro conhecido como desidratação. Esse grave problema pode desencadear dores de cabeça, tonturas, fraqueza, aumento do batimento cardíaco, perda de consciência, convulsões e até a morte. Isto se deve a um processo chamado osmose. A água do mar ou qualquer mistura salgada rouba a água presente nas células do nosso corpo numa tentativa de equilibrar a concentração de sal de dentro e de fora das células. Tomar água salgada levaria à morte em 1 ou 2 dias, dependendo da quantidade de água ingerida. Além do problema de desidratação, a alta concentração de magnésio presente na água do mar pode provocar irritações nas paredes do intestino, desencadeando casos de diarreia. A ingestão de água salgada provoca ainda mais sede, pois uma pessoa necessitará ainda mais de água nessa situação. Desta forma, caso a pessoa tente matar sua sede com água salgada, o problema poderá ser ainda maior. É por isso que as pessoas que ficam à deriva no mar devem procurar outras alternativas para conseguirem água. Normalmente, recomenda-se a ingestão de água de chuva ou retirá-la de alimentos como peixes e pássaros. Atualmente, existem técnicas que permitem a dessalinização da água do mar. Isto já acontece em vários locais pelo mundo. Em momentos que faltam água doce, retirar a água potável do oceano pode ser uma alternativa. O principal problema, no entanto, está no fato de que esta tecnologia é muito cara, principalmente em relação aos gastos de energia. Apesar da quantidade de água disponível, a dessalinização só pode ser viável quando todas as outras alternativas fracassarem.
Para beber água sem sal, você poderia tentar evaporar a água do mar em algum recipiente, como um saco plástico, coletar o vapor e beber a água condensada. Este processo é chamado de destilação, separando a água do sal, porque o sal não evapora junto com a água. Há ainda tecnologias que empregam micro-organismos ou óxido de grafeno, dizem os especialistas, mas são todas muito caras e complexas. Outra forma de conseguir água potável é torcer por uma boa chuva ou comer bastante, pois parte da água ingerida pelo ser humano vem dos alimentos. Mesmo que esses alimentos sirvam como alternativa para a falta desse precioso líquido, uma dieta sem líquidos, apenas à base de alimentos sólidos, pode não ser suficiente para garantir a hidratação, segundo diz um especialista. A quarta curiosidade da nossa lista é a caixa preta. Utilizada em aviões, a caixa preta é um aparelho que serve para registrar mensagens enviadas e recebidas à torre de comando, como as condições do avião, conversas dentro da cabine, a variação de velocidade, variação de aceleração, a variação de altitude e a variação de potência. São todas elas registradas nesse aparelho. Mesmo possuindo esse nome, a caixa preta é da cor alaranjada fluorescente. Esta cor serve para facilitar a sua localização em caso de acidente. Totalmente construída em aço inoxidável e titânio, podem resistir a temperaturas que chegam a 1.100 graus Celsius por até 1 hora. Já na água, resistem a uma profundidade de até 6.000 metros, onde a pressão é de aproximadamente 20.000 pés. No seu interior, há uma espécie de esponja que tem como função proteger do calor os componentes eletrônicos que gravam todos os dados provenientes do voo daquela aeronave. Seu peso é de aproximadamente 4,5 kg, construída para suportar um impacto de até 3.000 vezes o seu próprio peso. A caixa preta é composta por 2 caixas do tamanho de uma caixa de sapato e são colocadas na cauda da aeronave, ficando distante da cabine. Inventada pelo cientista australiano Dr. David Warren na década de 1950, quando ocorria uma série de desastres aéreos no país. Este invento só foi apresentado ao público no ano de 1957. Só em 1958, os ingleses e os norte-americanos se interessaram pelo aparelho do Dr. Warren e passaram a utilizar em seus aviões. Hoje, o uso da caixa preta é obrigatório em todo tipo de aeronave. Para entendermos como tudo isso acontece, precisamos saber que o funcionamento da caixa preta é constituído por 2 mecanismos. Um deles é responsável por memorizar os áudios, enquanto o outro tem a função de anotar os dados do voo do aparelho em questão. O primeiro é conhecido como CVR, Cockpit Voice Recorder. Este possui 3 microfones que captam o áudio do piloto, do copiloto e o som ambiente da cabine, ficando um dos microfones posicionado no painel da parte superior do cockpit. A outra parte, chamada de FDR Flight Data Record, que grava em seu interior os parâmetros que são velocidade em relação ao vento e ao solo, o posicionamento dos manetes, que são as alavancas que controlam os motores, e quando algum botão é acionado. Se porventura o acidente acontecer no mar, existe um sistema que, ao entrar em contato com a água, dispara um alarme sonoro com um alcance de mais de 4 km de distância. A caixa preta com seus dados pode esclarecer acidentes e, ao mesmo tempo, ajudar na criação de novos dispositivos de segurança para aeronaves em todo o mundo. A nossa quinta curiosidade é: por que a Torre de Pisa não cai? A Torre de Pisa é um campanário localizado na cidade de Pisa, na Itália, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1987. Foi construída atrás da catedral e é a terceira mais antiga estrutura da praça, depois da catedral e do batistério. Edificada na Idade Média com a intenção de abrigar os sinos da Catedral de Pisa, este campanário feito em mármore branco foi construído em estilo romântico. A torre começou a ser erguida em 9 de agosto de 1173 e levou quase 200 anos para ser terminada, sendo concluída no ano de 1350. Sua construção ficou paralisada durante algum tempo devido às guerras. Em 1272, o arquiteto Giovanni di Simone retornou às obras.
Além dele, o escultor e arquiteto italiano Andrea Pisano participou da construção dos sinos no 7º andar. A Torre de Pisa é muito famosa pelo fato de estar levemente inclinada, sendo considerada um dos mais importantes símbolos da Itália e ainda um dos maiores pontos turísticos de toda a Europa. A torre começou a se inclinar para o sudeste logo após o início da sua construção em 1173, devido a uma fundação mal estruturada e um solo totalmente argiloso. Isso fez com que a base principal desse monumento ficasse com o seu assentamento diferenciado. Com o peso estimado em 14.500 toneladas e uma altura que varia de 55 metros e 86 centímetros do lado mais baixo e 56 metros e 70 centímetros do lado mais alto, a torre possui paredes com espessuras que variam de 2 metros e 48 centímetros no topo e 4 metros,9 centímetros na base. Este importante monumento italiano tem 296 ou 294 degraus. O 7º andar da face norte das escadas tem 2 degraus a menos. O 7º andar foi concluído em 1319 pelo arquiteto Andrea Pisano, que conseguiu, por sua vez, harmonizar os elementos góticos com o estilo romântico da torre. Na Torre de Pisa há 7 sinos, um para cada nota da escala musical. O maior deles foi instalado em 1655. Antes do trabalho de restauração realizado entre 1990 e 2001, a torre estava inclinada com uma angulação de 5,5 graus. Após essa intervenção, a torre diminuiu sua inclinação para cerca de 3,99 graus. Em 1198, os relógios foram temporariamente colocados no 3º andar da construção inacabada. No ano de 1997, engenheiros conseguiram reduzir a inclinação, que hoje é de aproximadamente 4 graus. O que mantém o topo da torre a uma distância de 4 metros de onde deveria estar. O principal motivo pelo qual a Torre de Pisa não vem abaixo é pelo seu tipo de equilíbrio estável. Com o seu centro de gravidade, região onde se encontra a maior parte do peso da estrutura, ocupando a posição mais alta na torre, isto faz com que este ponto gere uma força maior que acabe impedindo a sua queda. Simples assim. Se a inclinação continuasse a aumentar, chegaria um momento que o centro de gravidade não mais coincidiria com a base da torre, fazendo ir por terra um dos mais importantes monumentos do mundo. A 6ª e última curiosidade da nossa lista é o maior mal do século, o cigarro. Fumar, um péssimo hábito nos dias de hoje, que era glamorizado em um passado não muito distante por grandes celebridades de todo o mundo. Os primeiros filmes norte-americanos mostravam suas divas e galãs com um cigarro na boca, dando a entender que quem fumava tinha um estilo de vida muito mais sofisticado. Hoje em dia, este mesmo produto é alvo de grandes disputas judiciais e campanhas que combatem o hábito extremamente nocivo de fumar. Alguns indícios do passado apontam que o consumo de cigarro já acontecia há mais de 8.000 anos. Os astecas fumavam o tabaco enrolado nas folhas de junco ou tubos de cana. Outros povos preferiam a velha e boa palha seca do milho. Aproximadamente 5 séculos mais tarde, quando o navegador Cristóvão Colombo chegou à América, os europeus tomaram gosto pelo esse hábito dos nativos encontrado na região das Bahamas. Já no século XVI, apareceram os primeiros charutos, que se restringiam a uma pequena parcela da população que tinha condições de pagar pela essa cara especiaria. Desfiar o fumo de corda e enrolar em forma de cigarro era costume entre os navegadores portugueses. Sendo conhecido na América há mais de 3.000 anos, consumi-los em forma de cigarro tornou-se hábito apenas na segunda metade do século XIX. No entanto, o cigarro não pegou de início. A moda na época era mesmo fumar cachimbos e charutos, além de aspirar rapé. Foi o próprio caráter excludente do charuto que abriu o caminho para a criação do cigarro. Trabalhadores pobres de Sevilha picavam restos de charuto na rua e enrolavam em papel. Passaram vários séculos para que o consumo de cigarro se tornasse bastante popular. Segundo algumas estimativas, no final do século XIX, o hábito de mascar tabaco era bem mais popular que o consumo de cigarro.
Somente no final desse século, o cigarro foi popularizado como James Bonsack criou a máquina de enrolar cigarros. Foi no ano de 1874 que o empresário português José Francisco Correia instalou a primeira fábrica de cigarro na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Só no século XX é que a indústria tabagista ganhou vigor no Brasil. Foram desenvolvidas dois tipos de fábrica, a que desfiavam o fumo e as que beneficiavam para exportação. Em 1900, o Brasil tinha fábricas em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, Sergipe e Maranhão. Nos dias de hoje, a fabricação do cigarro é muito mais rápida. As folhas de fumo passam por cilindros onde recebem água e vapor misturadas em diferentes proporções. Nelas são acrescentadas outras substâncias para dar o sabor. Em seguida, a mistura recebe essências, resultando no fumo desfiado. Com máquinas que podem produzir até 16 mil cigarros por minuto, que são embalados em carteiras envolvidas em películas de polipropileno, o produto final chega rapidamente na mão do consumidor viciado nesse tipo de droga. Calcula-se que mais de 1 bilhão de pessoas fumem regularmente por todo o planeta, responsáveis por mais de 8 milhões de mortes só em 2021. O tabagismo é uma doença que tem relação com aproximadamente 50 enfermidades. Agora você vai conhecer algumas delas. Fumando, você pode perder sua vida para os cânceres de pulmão, laringe, faringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, rim, bexiga, colo do útero e leucemia. O seu aparelho respiratório também pode te levar a óbito através de enfermidades pulmonares, como bronquite crônica, asma e infecções respiratórias. Além das doenças cardiovasculares que podem te levar para o outro lado, como angina, infarto agudo no miocárdio, hipertensão arterial, aneurismas, acidente vascular cerebral e tromboses. Há ainda outras doenças relacionadas ao tabagismo, como úlcera do aparelho digestivo, osteoporose, catarata, impotência sexual no homem, infertilidade na mulher, menopausa precoce e complicação na gravidez. Cerca de 157 mil pessoas morrem precocemente no Brasil a cada ano devido às doenças causadas pelo tabagismo. Os fumantes adoecem com uma frequência 2 vezes maior que os não fumantes, têm menor resistência física, menos fôlego e pior desempenho nos esportes e na vida sexual do que os não fumantes. Além disso, envelhece mais rapidamente, ficando com os dentes amarelados, cabelos opacos e pele enrugada e impregnada pelo odor fétido do fumo. O fumante indireto tem sua saúde igualmente prejudicada por essa droga que a maioria das pessoas odeiam. Entendeu agora o porquê da proibição por lei do uso do cigarro em locais onde há grande circulação de pessoas? Pare de fumar enquanto é tempo. A sua vida é a coisa mais importante que você tem. Então é isso, pessoal, esse foi mais um Hiper Curiosidades pra você. Se gostou, deixe uma mensagem em nossas redes sociais, pois pra nós a sua opinião é muito importante. Deixe também um mega like e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no Hiper Curiosidades. Até lá!